Galera do canal, sejam bem-vindos. Você está no canal da Igreja Hebron, Lugar de Refúgio. Hoje nós vamos meditar na parábola do credor incompassivo, que está em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35. Sejam bem-vindos no canal da Igreja Hebron. E aí, galera do canal, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre a parábola do credor incompassivo, que está em Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição, acione o sininho e marque todos para que você possa receber todas as notificações das nossas novas publicações. Eu quero agradecer a todos por estarem nos acompanhando. Sejam bem-vindos, que Deus possa nos abençoar nessa revelação, no estudo dessa parábola. Essa parábola tem um significado muito importante. E Jesus está nos contando e nos revelando a importância da misericórdia e do perdão. Como um cidadão do reino dos céus tem que exercer na vida dele misericórdia e perdão na vida de outras pessoas. Nós vamos ler o texto para que a gente possa meditar e entender um pouco sobre tudo aquilo que Jesus gostaria de ensinar para cada um de nós. Então, está registrado assim na palavra do Senhor em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 em diante. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com os conservos. E quando começou, lhe foi apresentado um deles, que esse devia 10 mil talentos. Mas, como não tendo com pagar, o seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos seus bens fossem vendidos, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se diante dele, rogou-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, o servo encontrou um dos seus conservos, que devia 100 denários, e agarrando, sufocando, dizendo: paga o que deves. Então, caindo aos pés do seu companheiro, suplicava: tem paciência comigo, te pagarei. E ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então, chamou-o à sua presença e disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Tu, porém, devias ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti. Irado, entregou aos carrascos, até que pagasse tudo o que devia. Assim também vos fará o meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de todo o coração o seu irmão. Então essa parábola tem um significado muito importante, que fala sobre misericórdia e fala sobre perdão. E nessa parábola, Jesus vai comparar o reino de Deus a um rei, a um senhor, que vai chamar os seus servos para fazer acerto das contas com ele, para pagar aquilo que devia. E aí apresento a ele um servo que devia 10 mil talentos, por volta de 60 milhões de denários. Vamos guardando esses números só para a gente poder entender. E diante da dificuldade dele não pagar, esse senhor, esse rei, pede para que pegue esse servo, venda ele, venda a esposa, venda os filhos, venda os bens, para que possa pagar a dívida. Mas esse servo, ele clama a misericórdia, ele clama a compaixão daquele senhor. E aquele senhor, comovido com a situação daquele servo, ele resolve perdoar a dívida dele e libera ele. Só que no meio do caminho, ele vai e ele encontra com alguém, um conservo, que devia para ele 100 talentos, 100 denários, 100 denários. E a palavra diz que ele começou a cobrar aquele camarada, a espancar aquele camarada, e ele sem ter com que pagar, sem ter com que ele saldar aquela dívida, aquele servo, né, ele não perdoa o conservo e pede que o lance na prisão para que ele pudesse pagar toda a dívida. E aí os conservos, sabendo disso, ficaram entristecidos e avisaram ao rei, avisaram aquele senhor do que o servo que havia sido perdoado tinha feito com o conservo. O rei o chama até a sua presença e o repreende e fala que ele, assim como ele foi perdoado, como a dívida dele foi perdoada, ele também deveria ter agido com misericórdia com o conservo. E ele pede que aquele homem seja preso, lançado na cadeia,
entregue nas mãos dos carrascos, e ele fica ali até que ele pague todas as coisas. E Jesus conclui falando o seguinte, que da mesma forma que aquele servo, daquela mesma forma que aquele servo agiu com aquele conservo, da mesma forma o Senhor agiria com ele. E dessa mesma forma o Pai Celestial agirá com cada um de nós que não soubermos perdoar os nossos irmãos. Qual que é o contexto dessa parábola? Essa parábola ela serviu de respostas a um questionamento que o apóstolo Pedro fez a Jesus Cristo. Jesus estava ensinando aos apóstolos, aos discípulos, a forma da disciplina dentro da igreja. E quando ele conclui esse ensinamento, o apóstolo Pedro vai perguntar para ele como que ele deve proceder com relação ao irmão que peca contra ele. Quantas vezes ele tem que perdoar? Havia uma tradição judaica, havia dois rabinos principais naquela época, Shammai e Hillel, e eles haviam estabelecido que uma pessoa seria perdoada 7 vezes por dia. E Pedro afirma isso para Jesus. São 7 vezes? E Jesus fala assim, não, eu digo para você que não são 7 vezes, são 70 vezes 7. E após essa afirmação, Jesus vai e fala essa parábola para ensinar para o apóstolo Pedro, para os demais apóstolos e para todos nós, a forma que nós temos que proceder com aquele que nos deve. Vamos dar uma lida nesse versículo para a gente poder melhorar o entendimento? Então aqui no versículo 21 e no versículo 22, o apóstolo Pedro fala para Jesus, após ele ensinar, né, a forma da disciplina, a forma que a igreja seria disciplinada, como nós deveríamos exortar e corrigir os irmãos que estavam em erro e em pecado. Aí o apóstolo Pedro fala assim no versículo 21, então Pedro, se aproximando, perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Pedro ele vai usar e falar da tradição, aquilo que o ensinamento rabínico estava ensinando naquela época. E Jesus ele vem com algo muito mais poderoso, com perdão muito mais abrangente. Não são 7 vezes, Pedro, mas são 70 vezes 7. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês o que é esse 70 vezes 7. Mais uma vez, Jesus ele vai usar elementos conhecidos dos discípulos, porque naquela época era muito comum, nós já falamos várias vezes, sobre os publicanos, os cobradores de impostos. Eles eram judeus que estavam a serviço de Roma, e eles faziam recolhimento dos impostos ali na região da Palestina, cobrando de cada judeu, e depois ele tinha que prestar conta com Roma. Então era bem simples o que Jesus estava falando, eles entendiam muito bem. Então esses publicanos, depois eles tinham que procurar os senhores deles, né? E ali eles tinham que acertar as contas dos impostos que eles haviam recebido. E é dentro dessa situação que Jesus vai ensinando aos apóstolos essa cobrança. E aí nós vamos ver duas situações interessantes que eu quero mostrar para vocês. O primeiro, que era o servo, né, que tinha essa função de acertar diretamente com o rei, que simboliza aqui um cobrador de imposto, e um conservo, que é um cidadão comum, que esse cobrador de imposto ele vai cobrar. Então eu quero mostrar para vocês a quantidade que cada um devia para a gente poder entender muito melhor esta parábola. O texto diz que o primeiro servo ele devia 10.000 talentos, o equivalente a 60 milhões de denários. E eu já ensinei para vocês que um denário era referente a um salário, o pagamento de um salário de um dia de um trabalhador comum. Eu fiz uma conversão hoje, daria por volta de 10 milhões de dólares. Então ele devia 10 milhões de dólares. E um talento ele era equivalente a quilos de ouro. Então quanto tempo seria possível ou necessário, melhor dizendo, para que esse servo pudesse pagar o seu senhor? Quanto tempo ele teria que trabalhar para ele poder pagar esse senhor nessas condições desses talentos, 10.000 talentos que eram comparados por barra de ouro. Então esse primeiro servo ele devia 10.000 talentos, que equivalia a 60 milhões de denários, ou numa conversão 100 milhões de dólares. Se esse talento ele poderia ser de prata ou poderia ser de ouro, vamos basear num talento de ouro. Num talento de ouro, nos dinheiros de hoje, esses 100.000 talentos ele custaria 230 milhões de dólares. Se você considerar que um denário é um dia de um trabalhador, e você dividir
230 milhões de dólares por um, você vai descobrir quanto que vale. E depois você vai dividir por ano, 365 dias. Vai dar a dívida daquele servo ao seu senhor. Eu fiz a divisão direta aqui, deu 6.300 anos. Ou seja, aquele servo, ele teria que trabalhar 6.300 anos para pagar a dívida dele com o seu senhor. Impossível, é uma dívida impagável, é uma dívida incapaz de qualquer pessoa pagar, porque nós vivemos no máximo 80, 70 anos e produtivamente, 70 e poucos anos, produtivamente. Então era impagável, e era isso que Jesus estava falando. A dívida que Deus perdoou de vocês é uma dívida impagável, por isso vocês têm que perdoar o irmão de vocês. Se você não perdoar, o meu Pai Celestial vai fazer com vocês a mesma coisa. Ele vai pegar vocês e vai agir como esse rei agiu com aquele credor incompassível. Tá bom, então nós vimos que é uma dívida impagável. Mesmo que se vendesse os bens dele, a família dele, esposa, filhos, até ele mesmo como escravo, não pagaria essa dívida. E ele teve essa dívida perdoada, né? Uma dívida que duraria 6.300 anos de trabalho de um homem para poder pagar. Impagável, impagável. Então Jesus está falando desse perdão que Deus deu a mim e a você. E aí ele quer tratar com a gente com relação ao perdão dos nossos irmãos, como nós vamos tratar o nosso irmão. Quanto é que aquele conservo deveria para esse cobrador de imposto, para esse servo? Quanto é? Quanto é que o seu irmão deve para você? Quanto é a dívida que o irmão tem contra você? Vamos dar uma olhadinha? Então fala que ele devia 100 denários. Eu vou mostrar para vocês o denário, que é uma moeda romana. O denário é uma moeda romana e era o salário de um trabalhador por um dia. Ele recebia um denário. E aquele conservo devia 100 denários. Fazendo uma conversão, lembra que eu falei que a gente vai tratar com mais ou menos 100 dólares, só para ter uma referência, um denário, é muito dinheiro, vamos calcular 100 dólares. Se ele devia 100 denários vezes 100 dólares, a dívida dele era de 10 mil dólares, cerca de 50 mil reais. Um carro popular hoje em dia, algo comum, algo não é tão difícil de pagar. Então aquele homem que teve uma dívida impagável estava agora cobrando uma dívida de alguém que conseguiria pagar facilmente. A gente vai numa loja de carro e a gente pega um carro de 60 mil reais e faz ele aí em carnê de 60 meses, 50 meses, e a gente consegue pagar. Tá cheio de gente com carro na garagem e vai e paga. E é assim que a gente acaba agindo com os nossos irmãos. A gente acaba tendo a nossa dívida paga e acabamos sufocando aqueles que devem coisas mínimas para a gente. A gente sabe que as parábolas, elas trazem valores espirituais e nós temos que atentar muito a esses ensinamentos que Jesus traz para a gente. Então está falando a comparação da forma que Deus tratará aquele irmão que não perdoa o outro irmão. E ele termina falando que aquele que não perdoa, ele vai ser torturado, né? Muitas vezes ele fala que vai ser lançado nas trevas exteriores. Então não adianta a gente ter uma vida diante de Deus, uma vida aparentemente de misericórdia, de compaixão, se verdadeiramente a gente não perdoa os nossos irmãos. Dívida comum, né? Qualquer um conseguiria pagar esses 10 mil talentos. O denários, né? 10 mil denários. O 100 denários. O difícil, 100 denários, tá bom? O difícil seria pagar esses 10 mil talentos. Difícil não, impossível. Então a gente tem que pensar como é que nós nos comportamos diante dos nossos irmãos. Qual o significado dessa parábola? Ela traz significados importantes e ensinamentos importantes. Primeiro ensinamento, ensina como nós devemos tratar os nossos irmãos que nos devem. Segundo ensinamento, ensina que nós temos que ter um coração generoso e misericordioso com aqueles que nos ofendem. A alta dívida demonstra os pecados dos homens diante de Deus. E outra coisa, também vai nos mostrar que ninguém seria capaz de pagar a dívida tão alta quanto essa. Somente uma pessoa seria capaz de pagar essa dívida. E nós vamos ver o que está escrito lá na carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, versículo 17 ao versículo 20, diz assim:
E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discrição de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado nos fins dos tempos em nosso favor. Então nós fomos resgatados e pago a nossa dívida com esse alto preço, com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos afirmar que de fato Jesus ele pagou as nossas dívidas na cruz. Nós vamos ler aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, lá no versículo 13 e 15. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15. E a vós, quando ainda estáveis mortos em vossos pecados, na circuncisão da carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados e apagando a escrita de dívida, que era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu do vosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado principados e potestades, os expôs em vergonha pública, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Então Jesus ele paga a nossa dívida, ele crava na cruz e faz com que nós estejamos agora perdoados. Aquela dívida impagável, aqueles talentos, 100 mil talentos que nós devemos para Deus, 10 mil talentos que nós devemos para Deus, impagável, agora Cristo pagou por nós. Então agora, da mesma forma que nós fomos perdoados, da mesma forma que Ele derramou o sangue na cruz para perdoar a gente, nós temos também perdoar aquelas pessoas que nos devem. Esse é o ensino dessa parábola. O pecador perdoado, ele tem que sempre agir na base da misericórdia e do perdão. Foi isso que Jesus nos ensinou, Pai Nosso, né? Perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, como eu também tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então, o mínimo que se espera daquele que foi perdoado é que também perdoe aqueles que acabam ofendendo, que também demonstre perdão por aqueles que acabam tendo dívidas com a gente. Pode ser que você pense, mas não é tão fácil assim, pastor. Eu também entendo, eu também tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações. Mas nós temos que entender que nós hoje operamos em outra esfera. A gente opera na esfera espiritual e não na esfera carnal. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, ele escreve assim: suportando uns aos outros e perdoando aqueles que têm feito mal para vocês, assim como o Senhor também os perdoou. Então é um mandamento, o perdão é um mandamento. Então você tem que sempre lembrar que Deus te perdoou muito mais do que você tem que perdoar aquele que tem te ofendido. Os homens só podem ter certeza que eles foram perdoados se eles tiverem capacidade, se eles forem capazes de também perdoar as outras pessoas. Porque todos nós somos devedores de Deus. Todos nós, mesmo perdoados, continuamos sendo devedores de Deus. E não existe nada que eu ou você possamos fazer para que Deus se torne devedor da gente. Não existe isso. Sempre seremos devedores de Deus. Assim como Deus perdoa, nós também devemos perdoar as pessoas. Um perdão, é uma graça superabundante, é um perdão superabundante. Pedro fez a pergunta para o Senhor: Senhor, 7 vezes? E Jesus responde: não são 7 vezes, Pedro, são 70 vezes 7. Muitas vezes a gente faz a conta, né, para falar quanto que dá 70 vezes 7. Você sabe, como eu sei também, que vai dar 490. Mas será que são apenas 490 vezes? Na verdade, no grego, essa afirmação 70 vezes 7 quer dizer inúmeras vezes, incontáveis vezes. Ou seja, nós temos que perdoar o nosso irmão, aquele que peca contra a gente, inúmeras vezes, incontáveis vezes. Mas acontece que muitas vezes nós alimentamos
o rancor, a mágoa, o ódio no nosso coração. E quando a gente faz isso, a gente está totalmente distanciado de Deus. Pode ser, pode ser que a gente acabe sendo denunciado, como os conservos denunciaram para Deus. Olha, aquele que o Senhor perdoou, agora está ali espancando o outro, está ali cobrando o outro. E nós temos que mudar. Eu lembro de uma música, eu não sou muito fã dela, não da cantora, mas da música. E muitos de nós cantamos, e é uma música que fala de ódio, é uma música que fala de rancor, é uma música que fala de um triunfalismo que não é o perdão verdadeiro. Eu quero ler um trecho e vou lembrar daquele que vocês assistiram quando eu era criança. Eu assisti um pouco também, os meus filhos assistiram, os filhos de vocês assistiram, tem neto assistindo. Lembra quando o seu Barriga ia cobrar o aluguel do seu Madruga? Parece a gente, né? Vamos ler a letra dessa música um pedacinho? Para a gente lembrar. Será que a gente não tem agido assim com aqueles que têm pecado contra a gente? A gente tem recebido um perdão incomparável e tem massacrado as outras pessoas? Vamos ler a letra dessa música? Eu não sei nem quem é a cantora, mas eu sei que é uma cantora. Ela canta uma música que as pessoas até falavam em línguas, mas diz assim, ó: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: ah, meu Deus, como valeu a pena ser fiel. Na verdade, a prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. E aí, você cantou essa música ou não? Ah, seja sincero, vai. Então essa música não tem muitas coisas de Deus, não. Parece ter um sabor de vingança, né? Uma pessoa que fez mal pra gente, agora vê a gente bem e ela vai se arrepender. Não, a gente tem que perdoar. Perdoar as pessoas, porque Deus tem perdoado a gente tremendamente. E eu quero finalizar lendo aquilo que Jesus Cristo falou, que está escrito em Marcos, no capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Eu quero ler para vocês. Marcos, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoares, também o vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. E aí, meu irmão? Essa parábola é um tanto quanto complicada. Coloca a gente a pensar a respeito da forma que a gente tem vivido. Porque muitas vezes a gente tem recebido perdão de Deus. Muitas vezes Deus tem sido misericordioso, compassivo com a gente. E nós não somos compreensivos com ninguém, não somos compassivos com ninguém, não perdoamos ninguém. Será que a gente está agindo certo diante de Deus? Vamos tirar as mágoas, os rancores, né, os ódios de dentro do nosso coração e vamos servir a Deus. Vamos orar um minutinho? Pai, no nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te agradecer por esta ministração, por esta meditação nessa parábola. Que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe a vida desse meu irmão. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos aprender com o Senhor a cada dia. Pai. Se houver no nosso coração algum sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, de falta de perdão, que nós possamos, ó Pai, neste momento, ó Pai, tirar, meu Deus, aquilo que tem incomodado as nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, eu Te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cumprir, ó Pai, o seu ensinamento de generosidade e de misericórdia com aquele que nos deve. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Obrigado, ó Deus. Eu Te agradeço por cada pessoa que tem acompanhado esse canal. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmão? Obrigado. Não esqueça de dar a sua curtida. Não esqueça de você acionar o sininho para que você possa receber as notificações. Você está no canal Igreja Hebron, lugar de refúgio. E é um prazer estar sempre com você. Fica com Deus, fica na paz. Até a próxima, em nome de Jesus.